E aí, turma, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal aqui do Sensei Otaku Nerd Forever para a viagem do dia da Herói Gold. E aqui, como de costume, nós temos 3 capas para virar, enquanto dá aquele tempo para você dar o like, ok? Assinar o canal se você não é membro, ok? Manda ver, porque nós vamos falar hoje da 89, 90 e a 91. Depois da vinheta vamos falar um pouco mais sobre o conteúdo dessas revistas que muitos aí já estão acompanhando há muito tempo. Bora lá? É isso aí, hoje eu estou num local diferente, né? Mas que não atrapalhe também a falar do que a gente tá gostando aí de compartilhar com você já há um bom tempo, tá? Não liguem muito para trilha sonora de fundo, ok? Eu tô aqui na minha academia, né? Meu espaço aqui de nerdice também, a prática de esporte, arte marcial, disciplina, né? Onde a gente também, cara, tem aqui algumas oportunidades sempre de se encontrar e falar de coisa boa. E por que não falar da revista Herói? Aqui trazendo hoje na capa, ó, olha quem é esse aqui, ó, para quem estava acompanhando o Churato, ó, esse é o Dan, tá? O Rei Hiba da série. Olha o preço ainda, R$1,95. E olha aqui, ó, Herói Gold, como eu disse, ó, às vezes ela ficava oculta nas demais capas, mas ela ia aparecendo aí, ó, entendeu? Com o andar da carruagem. Tá? Mais Guerreiras Mágicas de Rei Art, falar um pouquinho mais do filme do Fantasma, do Billy Zane, e também a exclusiva nova Marvel, trazendo a nova Electra, desenhado pelo Mike Deodato, Capitão América, do Rob Liefeld. Vamos lá? Hoje o recado é do Odair Braz Jr., do dia 6 de setembro de 1996, ou seja, gente, era véspera de feriado. Vamos lá, então. Ó, já começa aqui com a Herói TV, Sexo e Intriga no fim de tarde. É Melrose na Band. O horário ali, quase bem ali, Sessão Aventura, né? Com a série, ok? Derivada. Gosto de falar assim, derivado, pegando ali um pouco muito da ideia ali de Barrados no Baile, mas com personagens mais adultos, situações bem diferentes, mas estava bem naquela pegada ali, anos 90. Os Dálmatas virando série, para quem lembra da série do 101 Dálmatas ali, passou na TV Cruz, né? Mas daqui já estava mostrando, ó, 52 episódios de meia hora que estreavam, no caso, em 97. Aqui já estava dando a ideia, né, do que viria para o ano seguinte, ok? De lançamento. Mostrando assim também, ó, como a nova fase dos Power Rangers Zell, tá? Essa aqui, bicho, é muito interessante falar sobre Friends estão em greve. Enquanto algumas beldades ganhavam ali $80 mil por episódio em As Aventuras, né? Lois e Clark, As Aventuras do Superman, Friends estavam com aquele problema porque eles estavam achando o salário muito baixo, eles estavam ganhando $40 mil cada. E a ideia, gente, era que se não passasse a ganhar 100 mil por episódio, né, ninguém ia gravar mais nada. Gente, eu lembro ali na década de 90, a série Seinfeld. A série Seinfeld, simplesmente, o criador da série, ele passou a ganhar $1 milhão por episódio. Não foi logo no início, não. Também teve essas conversas muito aí a respeito de salários e tudo mais. Aí Friends também, né, eu acredito que deve ter dado certo, porque afinal de contas foram 10 temporadas. Né? Aqui falando sobre uma lista de desenhos da Disney que estava para sair. Aí fiz aqui, ó, Diz Kids, sobre as peraltices, né, de Mickey, Pateta e Pato Donald. O desenho do Buzz Lightyear, que o desenho do Buzz Lightyear, gente, ali, né, inspirado em Toy Story. O desenho era muito bacana, muito legal mesmo. Totalmente diferente do que eles tentaram fazer com o filme Lightyear. É questão de opinião, não gostei muito do filme. Trouxeram renovação, modernização, mas a história não ficou legal. Isso aí é a minha opinião, tá? Um pouquinho dos vilões da Disney aqui, mostrando até o Jafar, o Capitão Gancho, a Cruella. Esse outro cantinho, eu vou ver quem que é aqui. Parece ser o Scar, né? Parece, não for, eu corrijo aqui. E falando um pouco também sobre o livro das selvas, aventura com as versões juvenis dos animais amigos de Mowgli. Cara, tem um filme, O Livro da Selva, que foi feito, acho que até com Jason Scott Lee, o mesmo que fez o Bruce Lee, né?
Aqui sobre Herói Quadrinhos, mostrando o trabalho do Rob Liefeld, uma pequena entrevista com ele, nas capas, mostrando como que seria o Capitão América dele, né? E o que deu muito o que falar em relação à qualidade do seu desenho posteriormente. Mas, com certeza, o escudo ficou maravilhoso. E aqui, o que estava para ser o novo Buck, né? Aqui no caso, o nome é a menina, né, que se tornaria o novo Buck. À esquerda aqui o Capitão, o Rob Liefeld na mesa, né? Aqui em vídeo, saindo aquele filme que eu comentei com vocês quando eu apontei uma ilustração do John Bon Jovi, né, ele fazendo o papel de um pintor aqui, num filme para vídeo, né, que saiu aqui. Eu não vi esse trem no cinema, não. É um romance, né, gente? Então, a pegada assim, bem Sessão da Tarde, que você poderia conferir com tranquilidade. Nós temos aqui outros lançamentos como o Mistério da Mente, contando o enredo sobre um menino que conseguia mexer objetos, né, com a mente. É vamos pôr assim, um drama. O Denis do Pimentinha, alguns volumes para você curtir em VHS, né? E um filme policial também, tá? No caso aqui, ó, Jurado de Morte, que aí no caso seria um drama policial, vamos pôr assim. Dando continuidade à saga de rádios, a aventura final de Cavaleiros do Zodíaco, parte 2, por Marcelo Del Greco. Lembrei, vou continuar falando isso aqui nas demais oportunidades. Aqui mostrando mais um pouco sobre o mundo dos mortos na Casa de Câncer. Isso aqui, gente, é justamente quando ainda estava ocorrendo o processo ali da invasão ao santuário, na primeira parte da saga de Hades. E olha só, aqui o mestre do Shiryu, que nessas revistas Herói chamavam ele de Roshi, falaram Roshi, mas na verdade Roshi seria mestre, que depois, né, descobrimos que o nome do mestre ancião era Doku. Doku, aqui mostrando, né, ele voltando, se recuperando da sua verdadeira forma para poder lutar ao lado de Shiryu contra Shion, um antigo companheiro de batalha do Doku. Aqui ele tomando a sua verdadeira forma, né? O Mu, nesse outro quadrinho, lutando contra Mil de Papillon, um dos primeiros invasores ao santuário, e aqui mostrando a onda de espectros, o exército de Hades, querendo invadir a casa do Zodíaco. E aqui quem estava na porta para não deixar, ó, a Ioria de Leão. Tá? Um bem resumo, né, aqui, ó, falando poder de Tigre de Libra, um encantamento mortal, tá? E, bicho, todo mundo sabe com quem que ele luta aqui. Ele pega tem um espectro lá, com a Ioria fulmina ele. Eu acho que era o Orbe. Mais uma vez, aquelas revistas, né, de coloridos, cavaleiros. E aqui sobre o Shurato. A partir de agora é convidado da Herói para fazer uma viagem mística à Índia, para descobrir todos os mistérios do Soma, de Shurato e dos Cavaleiros Celestiais, com Marcelo Del Greco. Olha para você ver. Duas direto aí dele, né? Foi nessa revista que eu consegui decorar os mantras de Shurato e sua turma, além da gente escutar muitas vezes, lógico, né, na televisão, assistindo às aventuras. E aqui mostrando sobre quais os deuses mitológicos da qual eles eram inspiração para os heróis, ok? E falando um pouco sobre seus poderes celestiais, tá? Bem aqui nós temos, começa bem aqui no pezinho da ponta, ó. Na primeira parte da dublagem, o Shurato, a usar o poder de Shura, era Naumak Samandar Abilam Ken Sowaka. Mas depois ele adere também ao Bodanam na dublagem, porque todos ali, com exceção do Gai, né, e dos demais, assim, o Indra também não. Então nós temos aqui, ó, o Gai, Om Bazara Tamakuka Yashahan, a espada do lobo diabólico. Do Leiga, o rei Karla, era Naumak Samandar Makakarla Sowaka, a ira de Karla. O Ryuma, Naumak Samandar Bodanam Nanderenandi, ou Makakiaraya Sowaka, que era o dragão de fogo Ryuma, né? A Leng, a rainha Nala, era Naumak Samandar Bodanam, tá? Makanala Sowaka. O Yoga, o rei celestial, Naumak Samandar Bodanam Makakiala Sowaka, cristal de aço celestial. O Kenya tinha dois, era o Naumak Samandar Bodanam Gendalivan, ou o maior aqui, ó, o Naumak Samandar Bodanam Gyanu Sanasala Sowaka, que era o trovão de água d'Apa. E ele tinha também água cortante. O Dudan era o terremoto destruidor, era o Naumak Samandar Bodanam Ombokuken, tempestade de areia riba, ou, como falado, terremoto destruidor. E ainda de
lambuja aqui, ó, o mantra que o Indra usou para petrificar Vishnu, né, que era Vishnu Basara Kishara Basara Randara Unhata, né, que é quando ele, com esse mantra, petrificou a Vishnu. Né, aqui mostrando os dois em trama, aqui no momento em que eles ainda eram aliados, o Dan e o Ryuna, e agora vindo para falar um pouco mais sobre o filme do Fantasma, que já estreou nos Estados Unidos e já saiu de cartaz. Olha para você ver, né? Não foi nenhum sucesso por lá. Eu não sei, eu assisti o filme só uma vez, para falar a verdade, não tive aquele impacto que eu esperava ter, em vista do que eu gostava dos quadrinhos, uma pena. Apesar do elenco muito bem representado, o Billy Zane mandou muito bem, sabe? Era um bom ator. Sabe? Mas uma pena que o enredo aí parece que não convenceu, tá? A invasão da Image, uma editora que estava ali, né, fora daquele centro Marvel DC, mas com grandes representantes trazendo as suas obras. Dentro da Image, gente, pô, tem o Spawn, né? Temos os Wildcats, o Gen 13 que nós já comentamos, Cyberforce, tá? A Strike Force. Okay? E aqui falando um pouco sobre o lançamento da revista Wizard, tá? A revista especializada em quadrinhos lá de fora, que veio rodar por aqui também no Brasil com a sua publicação nacional. A Elektra vive mostrando aqui de volta um quadrinho único, né? Assim eu digo só ela, um quadrinho próprio, desenhada por ninguém menos, como eu disse, o Mike Deodato, que vou falar a verdade para vocês, ficou show, ela ficou linda, mantendo ali histórias, bicho, bem melhores, né, do que aquele filme, que é aquela velha situação. A mídia quadrinho, ela tem toda uma base para você poder pegar e querer mexer com ela em outra mídia, mesmo que você tenha que adaptar uma coisa ali ou aqui. Mas a adaptação do filme da Elektra, particularmente, eu não gostei. Se vocês gostaram, vocês avisem por aí, porque realmente eu não curti, tá? Foi bem abaixo do que eu esperava dessa personagem no cinema. Uma pena. Aqui sobre a aventura continua, mais sobre Rearte, o Gênio do Fogo, que no caso o gênio aqui era da luz, foi até o último a ser desperto, e um pouco mais sobre Sailor Moon. O Correio Galáctico trazendo galera do Espírito Santo. São Paulo, Rio de Janeiro é mato, né, gente? Tranquilo. E no encarte aqui, gente, falando sobre a apresentadora mais charmosa da TV, que contou para o Ivan Finotti a razão do seu sucesso. Aqui a Eliana, né, gente, no SBT, no Bom Dia e Companhia, no SBT, mostrando aqui, ó, 1, 2, 3, 4 perguntinhas, uma ficha herói aqui dela, né, o herói que ela gosta é o Superman, que ela acha muito gato, mesmo nos quadrinhos, o desenho A Pequena Sereia, a série Barrados no Baile, ó, gostava demais de assistir também. Filme Ghost, aquele do outro lado da vida, Demi Moore e o Patrick Swayze. Comida japonesa, bebidas, suco de laranja, esporte, dança, funk e step. Gente, esse funk aqui eu fico até com medo, se bem que o funk daquela época não era aquela tranqueira que tem hoje. Música, dance music. A que horas dorme? Antes da meia-noite. Superpoder, gostaria de ficar invisível. Sendo apresentadora de televisão é meio complicado, né? E agora já direto, terminamos aqui, ó, a 89, vamos trazer então a 90. Essa 90 traz finalmente aí Samurai Troopers, Buzz Lightyear, aqui do Toy Story, mais um pouco sobre Guerreiras Mágicas e suas aventuras, e as gatos e gatas de Melrose Place. Mostrando aqui também, gente, o arrepiante Skeleton Warrior. Lembra desse desenho que passava na Rede Globo? Pô, era bacana, viu? Eu achava legal. Com a mensagem também do Odair, justamente aqui, gente, ó, 7 dias depois, ó, dia 13 de setembro. No Hulk TV, ó, Hulk TV é ótimo, mas também, vamos lá, na Herói TV, o Hulk estreia lá fora, era o desenho que já estavam falando, né, do Incrível Hulk, dentre outros que tinham já comentado nas páginas da revista a respeito dos lançamentos que a Marvel ia fazer com alguns personagens, o Hulk, o Homem de Ferro, o Surfista Prateado, e do Hulk já estava aqui, ó, tá? Horas e horas com seu desenho preferido. No caso ali nós temos um cartoon, falando aqui sobre o Cartoon Network, mostrando, né, que aqui, ó, o canal ele inventou um programa muito legal para que o fã número 1 de animação, trata-se do Pedação,
o nome do programa, né, que traz sempre um monte de desenhos do mesmo personagem aos sábados, ou seja, aquela maratona, né, galera? Então, trazer um pouco aqui dos Jetsons, né, pô, quem não gosta dos Jetsons é até sacanagem falar, né, poxa. Temos aqui também falando sobre o The Tick, mais uma vez, a Fox começou a exibir em agosto aos sábados da manhã a segunda temporada do The Tick. A série daquele do Homem Sem Passado, que passou na Globo, parou de ser produzida, tá vendo? Ela só teve uma temporada. E, curiosidade, aquele ator, ele é o mesmo ator que interpretou o Capitão Pike nas versões cinematográficas mais atuais, assim, do Star Trek, Jornada nas Estrelas, ali com o Chris Pine. Era o Chris Pine? Ah, é o Chris Pine. E tem Zachary Quinto, o Cal Urban, né? Aquela menina que também fez ela participou do Guardiões da Galáxia, ela faz a Uhura, né? O Pike foi interpretado por esse mesmo ator que fez essa série O Homem Sem Passado. Aqui falando um pouquinho sobre o quadrinho, justamente, o Rob Liefeld detona o maior defensor da América. Gente, aí nesse caso, é sobre a qualidade dos traços do artista, em que se tratando da anatomia do personagem. Então mostrando assim, ó, a questão de um braço sem pulso praticamente, sabe? Umas coisas nas artes visuais dele em relação puramente à anatomia, mas o escudo mantinha-se ali bem pra caramba. Falando mais do Batman Black and White também, que tava mandando ver, né? Aqui sobre games, aí ele aí, ó, Ultra 64, gente, Nintendo 64. Caramba, quando eu vi ele a primeira vez, eu confesso que eu achei assim, uma babei, viu? E olha só, o N64 vem com um novo processador de R4000, irmão menor do 5000, que roda nos computadores da Silicon Graphics. Caramba, isso aí em questão de resolução, gráfico e tal, pra a época, gente, nós estamos falando de 64 bits. A gente era acostumado ali a jogar 8 bits, 16 bits, chegou 32 bits, a gente já ficava mal doido, mas quando chega o 64, caramba, cara, é bem aquilo ali, bicho. Aí bateu um racha legal com o PlayStation 1, mas tinha uma situação muito também que era controversa, que iria ali contra a maré, a questão do preço, né, gente? O preço dos jogos. Videogame nunca foi barato, né? Então, caramba, já estava bem pesado ali em questão do preço. Mas quem comprou, teve em casa, eu pude jogar na casa de amigos. Caramba, tinha uns jogos muito bons. 007 GoldenEye, Star Wars Pod Racer. Cara, assim, excelente. Teve até o outro lá, Killer Instinct, também, que era do 64, que era muito bacana de jogar. E valia demais, viu? Falando agora sobre aqui, ó, lançamento direto aí para vídeo, sobre algumas atrações da Disney, como o Timão e Pumba, que já tinha seu próprio desenho, né? O Filho do Pateta. Aqui sobre um desenho do saudoso Hulk Hogan, tá? Desenho, isso mesmo, viu, gente? Aqui da Família Monstro, que é uma série muito bacana também, série ali sessentista, saiu acho que na mesma época que a Família Addams. Muito comédia também, muito bacana. A Sessão da Tarde já passou filme deles, viu? Bem legal, tá? E aqui falando sobre Viajantes do Futuro, um filme, né? Não lembro de ter assistido esse Viajantes do Futuro. Sobre o som, me traz a banda Ostras no caminho. Gente, paulistanos, galera, quando eu escutei a música deles no Disque MTV, nossa senhora, é muito foda. Você não sabe quanta falta que você me fez. E toda noite no banheiro descascava uma, duas ou três. Você fala, oi? Caraca, era muito foda, bicho. Era zoeiro, estilo bem surf music, tá? Mas era zoeira pra dar e vender, cara. Você tá de sacanagem, viu? E aqui um pouquinho para comentar também sobre um álbum do Kiss chegando ao vivo, tá? E falando um pouquinho aqui também do Sepultura. E falando aqui de Sepultura, sobre esse lançamento de um disco ao vivo, que o Sepultura abriria o show do Kiss, né? Eu tive a oportunidade de ir no show do Kiss, que justamente quem abriu o show foi o Sepultura. Cara, foi uma noite maravilhosa de puro som. Ó, fino demais. Na próxima página aqui, a saga de Hades, a aventura final dos Cavaleiros do Zodíaco, parte 3, por Marcelo Del Grego. Vamos que vamos. E a trilha sonora, como deu pra vocês perceberem, aqui é mais barulhento, né? Mas eu acho que vocês estão me ouvindo muito bem, tá dando pra passar muito bem. Se não, vocês comentam. Então vamos lá, o Sopro de Atena. Cara, o Sopro de Atena nada mais é, pra quem nunca assistiu, né? Acho que fã de anime
Falar que nunca viu isso é estranho. Mas para quem nunca viu, o sopro de Atena era a combinação de um golpe de 3 cavaleiros de ouro ao mesmo tempo, que era ali a exclamação de Atena, né? E foi bem isso que aconteceu quando na saga ali da invasão do santuário, eles estavam chegando ali na casa de Shaka de Virgem. E caramba, é muito legal porque tem um encontro de exclamação de Atena. Rapaz, bicho, isso é legal demais. Mas quem faz a exclamação de Atena primeiro não são nem os cavaleiros de ouro ali, são justamente os cavaleiros que invadiram. Então, bicho, dá uma olhadinha, porque é um show à parte pra mim. Esse golpe eu acho legal pra caramba. Falando aqui um pouco sobre também o sacrifício de Shaka e uma mensagem para Atena. Gente, aí é aquela virada de enredo que eu achei interessante também nessa saga de Hades, viu? Aqui um pouquinho dos produtos relacionados ali à propaganda que a revista fazia, né, sobre tênis, sobre demais produtos, shampoo, coleção de I. Joe. Quem comprou, comprou, né? Toy Story, a gente aqui da Herói espera que você não tenha perdido esse filme no cinema. Cara, muito bom, muito, muito bom. Eu adorei todos os filmes. A gente tem como poder balancear ali qual foi melhor que qual, mas, cara, excelente pegada. Tanto que gerou, né, também a série do Buzz Lightyear, que foi muito bacana. Falando aqui um pouco sobre a super força, desvende o segredo dos poderes e das armaduras das guerreiras mágicas de Heian e Samurai Warriors, por Marcelo Del Greco. Del Greco estava, né, voando aqui, bicho, com muitos artigos, né, mostrando aqui as defensoras de Zephyr, né, e a batalha do samurai contra o Scorpion, né, e o seu império. Aqui os gênios adormecidos são justamente os mechas das meninas, né, que elas são responsáveis por despertá-los e, caramba, eles auxiliarem na luta, né, contra Zagard e seus comparsas, enquanto porventura aqui, ó, o Hector, Tristan, Jorge, César e Tom enfrentam a dinastia, e aqui mostrando o Scorpion. Nessa parte aqui os gênios de Heiaf, né, já despertados, ok, cada um representando um elemento, fogo, vento e água, e aqui a armadura do Sol, que na dublagem com a armadura do Inferno, e aqui o fogo branco. O fogo branco também tem uma transformação a partir do momento que o Hector passa a ter a armadura do Sol, que ele passa a ser o fogo negro. E tem o fogo negro também, que aparece anterior ali, que é até um antagonista. Aqui mostrando mais um pouco deles, mais das suas curiosidades, né, virtudes e poderes dos samurais. Ali nós estamos falando das guerreiras, agora deles aqui. Aqui tem até uma ficha mostrando o golpe no nome original do Hector, com o nome original dele era Ryu, Son Enzan ou Sokozan, lâmina do fogo. Do Tommy, que era o Hashiba, o Shinkoha, vácuo devastador. O César, que era o Dat, Raikozan, cólera dos trovões. Olha, pra você ver, cólera dos trovões. Se lembra você de alguma coisa, gente? O Tristan, que era o Shureifan, que tinha o Gentasai, Tessai, né, que era o esmagamento da pedra de aço. E o Jorge, o Shin, que tinha o Shoyuha, super impulso torrencial, né? Cara, eram golpes legais. Recomendo muito ver os ovos também, viu, gente? Pra mim, valeu a pena. Aqui um pouco sobre Skeleton Wars, os guerreiros esqueletos, né, que passou na Rede Globo, a Guerra da Luz e das Trevas, mostrando aqui um pouco do enredo, do desenho, ok? Que, cara, pra mim era bem um passatempo bacana também. Aqui uma coleção deles, ó, em brinquedo. Aqui umas fichas, né, mais sobre, falando os personagens de Melrose, o Billy, a Alison, a Jane, Michael, Jake, que também estava muito em alta na época esse ator, o Matt Fields, Joe Reynolds, a Amanda. Ela acho que ela ainda é casada com o ex-guitarrista do Bon Jovi. E tinha Sidney, Kimberly, bem bacana. Era uma rotina diária, né, sobre as situações de cada personagem desse condomínio. Melrose Place. Aqui sobre a aventura continua, pegamos Sailor Moon e trouxeram o Shurato, né, falando aqui sobre o Morra Indra, quando chega ali nos finalmente, na primeira fase do Shurato, que eles enfrentam o Indra, né, cara, e não foi nada fácil, porque tinha o Guy também no meio do caminho. Só que deu a entender-se ali que eles tinham vencido o Guy anteriormente, ali numa formação mandala.
aqui do Correio Galáctico, trazendo galera de Sergipe, São Paulo, né? Esse aqui do William, não apareceu de onde que o William é, e alguém também lá de Pelotas, Rio Grande do Sul. Trazendo aqui o prêmio daqueles R$1.000 em prêmios, lembra, gente? Foi para o Daniel, tá? Menino de 15 anos na época, que ganhou R$1.000 em prêmios ali, dentre eles que ele podia escolher, né? Artigos de RPG, quadrinho da Ginter Team, que ele queria muito ver. Achei bem interessante. Fechando aqui então a número 90 e trazendo por hoje a 91, fechando o vídeo de hoje, ok? Com a 91, trazendo o Goku de Dragon Ball na capa, Tiririca. Aqui fala um pouco sobre a censura, que hoje em dia realmente, cara, seria descabível muita coisa que era permitido naquela época, né, ao contexto atual. Aqui falando mais sobre Nintendo 64, a continuação da saga de Hades e a série sessentista do Batman. Mais um edital do Odair no dia 20 de setembro de 96. O Odair também estava mandando ver, cara. Viu? Tarzan, aqui chega uma série. Essa série do Tarzan, bicho, teve um piloto, eu acho que ela não foi pra frente, não. O piloto eu acho que eu assisti, mas a série não vi. Pernalonga e Batman invade a China. Cara, isso aqui é muito interessante, olha só. A Warner assinou contrato com uma empresa chinesa para vender desenhos de Batman e do Pernalonga em videolasers. Videolaser, pessoal, aqueles discos, sabe? Na China. Lá, esses desenhos não passam na TV. Agora só falta o pessoal da censura chinesa terminar de assistir os desenhos e a primeira leva deve estar à venda no mês que vem. Caramba. Gente, pra vocês verem aí, ó, como é que já estava o merchan com os nossos amigos lá do Oriente. Tá? 5 pontos de audiência estavam alcançando Zorro na Record em julho. É o 5º programa mais visto da emissora. Pô, bacana demais. Aqui mostrando um pouco sobre Mulher Maravilha ganha uma companheira de batalhas, a Moça Maravilha. Que aqui é só mais uma fã, essa aqui. Aqui mostrando um pouco sobre volta e meia, a turma aqui da redação se pergunta quem seria um grande demolidor. Aí mostra o Matt Murdock aqui, na sua versão quadrinho, numa das inúmeras versões quadrinho, e mostra que poderia muito bem ser também o David Duchovny, de Arquivo X, pegando aqui assim, realmente, quem sabe, né? Mas não, nós vimos que não foi isso que aconteceu. Aqui falando sobre o Nintendo 64 e apresentando o seu joystick, né, do Nintendo 64 e a sua funcionalidade. Joguei muito FIFA com isso aqui, com os amigos meus. Sobre um filme que foi um fracasso, mas, cara, eu achei ele muito divertido, que era A Ilha da Garganta Cortada, né? E mostrando aqui sobre o sucesso em vídeo da Tank Girl, que passou desapercebido, né? A Fúria da Natureza, esse aqui eu não lembro, Twister, né? National Geographic, aqui algumas coleções da National Sign em vídeo, Projeto Alf, Free Willy, olha pra vocês verem como é que é, né? Pô, uma pena mesmo que o filme da Ilha da Garganta Cortada não deu certo. Tinha a Dina Davis, né, e esqueci o nome do ator, depois eu coloco para vocês verem, que ele também, Matthew Modine, ele participou do seriado também Stranger Things, né, tava lá. Aqui um pouco sobre o Pato Fu, né, Herói Som, banda mineira da Fernanda Takai, né, cara, e o John, olha pra você ver, John, né, Xará. Tinha umas músicas legais, tinha aquele negócio da Mamãe Ama Meu Revólver, tinha Eu Tomo Pinga, nossa, com umas músicas bem legais, viu, velho, na boa. E aqui mostrando um pouco da ficha técnica deles. Aqui foi um artigo escrito pelo Ivan Finotti, mostrando que o super-herói de cada um foi favorito, da Fernanda e do John, né? Aí ela falando que cada hora ela gostava de um, o John gostava do morcego vermelho, das antigas, né? História em quadrinho, Mônica e Gru, bacana demais, Calvin e Haroldo, tirinhas, né, cara? Desenho, Ren e Stimp, aqueles lá, e Vida de Cachorro. E o superpoder que eles gostariam de ter era voar, os dois. Mas tinha um negócio da série também, ó, que a Fernanda gostava do Castelo Rá-Tim-Bum e o John gostava do Muppet Show. Dando continuidade, a aventura final dos Cavaleiros do Zodíaco, parte 4, por ninguém menos que Marcelo Del Greco. A continuação da saga de Hades nas páginas da Herói, resumindo ali a última fase que não tinha virado anime ainda, tá? E aqui mostrando sobre a história da armadura de Atena, sim. Atena também tinha uma armadura, tá, pessoal?
A Decisão Mortal de Athena. Gente, é aquele resumaço dos acontecimentos da saga. Hoje em dia você pega isso aí para assistir dublado maravilhosamente, viu? Mas a gente não tinha isso lá na época não, tá? Era só as notícias. Mais um pouquinho sobre a propaganda das revistinhas, produtos referenciados ali ao Corcunda de Notre Dame, no filme, a história do circo, colecione cards do Pinóquio, aquele live action, tá? Mais um pouquinho aqui, ó, da DC radicalizando, fazendo algumas mudanças depois da saga Zero Hora, tá? E mostrando alguns acontecimentos de alguns personagens, porque estavam falando bem aqui, ó, já que a Marvel também estava fazendo as suas mudanças, a DC não ficou para trás. Dá uma olhada aí, ó, no naipe do Superman, da Supergirl, aqui Super Moça, né, cara? E o momento que ela se funde a uma menina, a nova Super Moça na época, tá? Dragon Ball, a galera aqui, a trupe toda da primeira fase desse ótimo anime, contando aqui, mostrando as aventuras de Goku viajando com a Bulma à procura das 7 esferas do dragão, né, e fazendo amizade com o que já foi antagonista, igual o Long aqui. Ah, a história do Long é muito engraçada. E o primeiro desejo de Shenlong também, ele proporcionou uma situação muito engraçada da primeira união das esferas. O grande mestre Kami, o Muteroshi e a tartaruga. Aqui a galerinha do Pilaf, né? Tinha o Shu e a Mai. O Goku já batia muito. Tem uma história nessa parte mesmo da saga que mostra porque que o Goku era tão bom em artes marciais, né? Quem que o treinou, tal. O pequeno guerreiro e a bola dada pelo seu avô. Aqui, né, o Goku apresentando a esfera do dragão dele. Então foi até o que fez a Bulma se aproximar dele e viajarem juntos. Aqui falando um pouco sobre a censura, pessoal. Então, esse aqui é um assunto bem sério, né? Principalmente em se tratando ao contexto. Então, a forma de manifestação artísticas que muitos faziam, como o próprio Tiririca, Mamonas e demais artistas, sofreram devido ao seu conteúdo, né, de material que era divulgado. Que hoje, aos padrões de hoje, às vistas de hoje, legislações atuais, são consideradas até mesmo crime. Então, né, aí falando aqui de alguns exemplos, um dos grandes que eu já vi na censura, para quem acha que censura é algo que veio de agora, né, mostrando a censura ali ó, dentro que abriu o Jovem fez, uma das coisas que nós já comentamos muito, aqui é uma das imagens do quadrinho Demolidor, a queda de Murdoch, mostrando a Karen Page, o Murdoch num beco, em que a Karen ela era viciada, e por causa da censura eles trocaram, em vez de colocar uma seringa, eles fizeram uma edição e colocaram uma navalha, dando a entender que ela tentou se suicidar, né, para se cortar, mas na verdade era essa parte aqui. Então assim, tinha muita coisa, tinha coisa do Zé do Caixão também, dos próprios Cavaleiros do Zodíaco, que antes de passar na televisão tiveram que ter aquele primeiro, o aval lá do Eduardo Miranda, né, grande Eduardo Miranda, que tinha que ver também o conteúdo, justamente como a censura trabalhava com produtos aqui no Brasil, né? Então, falando desse artigo todo em relação à censura onde ela estava presente, nos quadrinhos, na música, na televisão, né? E a Herói aqui fala um pouco sobre isso. Mais um pouco aqui da aventura continua, tá? Com Samurai Warriors e as meninas guerreiras mágicas de Heian. Então, assim, cada parte que chegava no desenho, a Herói ela comentava alguma coisa, dando ali, né, em vez de fazer o guia de episódios, falava como que estava o andamento da aventura. O Correio Galáctico trazendo mais alguém de Minas Gerais, já bati de cara que o olho tá vendo, e São Paulo para variar e Rio de Janeiro, mostrando do que se liga, um envelope bem bacana do Spawn, e vamos ver quem que estava aqui. Uma homenagem feita pelo Odair, para você ver, do sensacional Morcegão na TV dos anos 60, que hoje em dia fica naquela coisa, é datado, é mal feito, é isso, é aquilo, mas tu não fez algo melhor. Isso, cara, proporcionou diversão para a época, diversão para anos depois, pode ter virado meme e tudo mais, mas, cara, é lembrado com muito carinho e saudosismo, tá? Essa versão que propositadamente era uma paródia a um herói da DC Comics. Justamente ali o Batman, interpretado por Adam West, o Robin do Burt Ward, e os seus inimigos clássicos, vilões clássicos, Pinguim, Charada, Mulher Gato e o Coringa. Que caramba, bicho, não perdia nenhum episódio desse nas manhãs
lá quando eu assistia. Lembro com muito saudosismo, acho bacana pra caramba, volto a assistir, beleza. Mas, cara, tem o seu cantinho aqui, ó, do meu coração, eles guardados com muito carinho, viu? Então, essa foi a revista 91, finalizando, ok? O que nós falamos hoje, da 90 e a 89. Beleza? Esse vídeo ficou grande, porque, como eu disse, eita, gente, e prepara que o próximo deve ficar maior também, porque até chegar a número 100, nós temos uma janela aí de muitas revistas, vocês podem até opinar aí o que vocês acharam, porque os próximos vídeos eu vou estar falando de 4, os 2 próximos vídeos eu vou estar falando de 4 revistas, tá? 2 próximos vídeos, e o terceiro eu vou estar falando da Herói número 100, aí vai ser um vídeo só para ela, assim como eu fiz com a Herói 50, beleza? Obrigadão por vocês estarem comigo aqui até agora, valeu demais. Quem está, gosta, não esqueça de compartilhar se você gostou do vídeo, tá bom? Se você tem um feedback, passa aqui pra mim sem problema nenhum. Se alguma coisa que eu falei errado aqui, de repente, a memória pode falhar, tá bom? Comenta aqui também, lembrando que isso aqui representa um cenário de época. Isso aqui é um cenário da década de 90. Nós não estamos falando que isso aqui é o cenário atual, ok? Era o nosso cenário de informação no mundo geek, pop e tudo mais, que tanto a gente curtia, tanto eu curti, e venho aqui compartilhar com vocês. Valeu? Um grande abraço para todos vocês aí, não esqueçam de curtir e compartilhar. Até o próximo.